Romanos capítulo 1, verso 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Amém. Deus e Pai, nós te agradecemos. Louvamos o teu nome por esta rica oportunidade. Quando estamos diante da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é palavra penetrante, profunda, e queremos te agradecer porque é esta palavra que alcançou o nosso coração. Que nesta noite ela, ó Deus, faça o efeito para o qual tu a preparaste, Senhor. Que através do teu Espírito Santo nossas vidas sejam alcançadas, e aquelas vidas que ainda não sentiram no coração o privilégio de terem Cristo dominando seus corações, que possam nesta noite ter esta oportunidade de um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e que todos os teus céus possam ser tocados pelo teu Espírito a uma vida de maior comprometimento de fé, de amor e de perdão na tua casa. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Escrevemos a pastoral deste domingo o tema Vidas que amam e perdoam. E preocupados como temos ficado a cada dia que passa com o rumo que o mundo tem tomado, e é evidente que os irmãos viram os últimos acontecimentos, talvez poucos saibam que a população muçulmana, em termos de religião islâmica, cresce mais do que o dobro da população mundial. Um dado extremamente alarmante que tem acontecido. Família que é preservada, cultura que é preservada e religião que é preservada. Por que eu falo isso? Porque a fé que nós recebemos, e o apóstolo Paulo sempre fez questão de frisar, essa fé foi recebida da melhor maneira possível. Recebemos a palavra, não uma palavra desvirtuada, não uma palavra sem propósito, não uma palavra qualquer, mas uma palavra poderosa, tal qual aqueles que andaram com Jesus vivenciaram e puderam depois transmitir. No dia do nosso culto da ressurreição, falamos sobre isso. E lemos um texto onde dizia que depois de ser ressuscitado, Jesus foi visto por mais de 500 pessoas. E quando aquela palavra foi escrita, quando aquele texto foi escrito, Paulo diz que as pessoas que viram a Jesus, muitas ainda viviam, passadas algumas décadas depois que Jesus ressuscitou. Então a nossa fé, ela não se baseia em disse-me-diz,
em simplesmente uma filosofia de vida, mas a fé se baseia no testemunho. E como eu falei também no domingo passado, o testemunho, ou você crê ou não crê. Você tem a opção, você pode escolher, mas sabendo que você é responsável por essa escolha. Paulo tinha um grande desejo de ir a Roma. Não foi ele que fundou a igreja cristã em Roma. Muitas igrejas das quais ele escreveu cartas, ele estava presente, mas a igreja aos romanos não. Na cidade de Roma, ele não esteve até depois de ser aprisionado e levado para lá. Por uma coisa meio irônica, a vez que Paulo esteve em Roma, foi como prisioneiro. Ele queria ir como pregador. Não teve oportunidade, mas no dia que foi, ele compareceu perante alguns magistrados, alguns imperadores, e ele deu um dos testemunhos mais eloquentes que um homem pode dar na presença de uma grande autoridade. Falou de dentro do seu coração a sua experiência de vida com Jesus Cristo. Não por acaso a fé, ela é exercício, ela não é algo estagnado, imóvel. A fé é mobilizadora das situações. E essa fé ela tem que ser compartilhada, tem que ser dividida, tem que ser, na verdade, vivida em conjunto. Tanto que ele diz, no versículo 12, esta fé, consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Aquele que tem fé não pode guardá-la para si. Que fé é esta? Que eu me recolho, que eu me guardo, que eu me isolo, que eu me distancio para poder vivê-la sozinho. A fé, ela está aqui, ali, acolá, onde o homem que no seu coração derramar-se diante de Deus, colocar no altar do Senhor a sua vida e poder estender a mão em favor de qualquer outra pessoa, este é o exercício da fé. Mas infelizmente, muitos pensam que a fé é algo particular de uma igreja, algo de um grupo, algo de poucas pessoas, esquecemos de que Deus, agora há pouco nós vimos aqui na dramatização, quando soprou no homem o fôlego da vida, lhe deu um espírito capaz de relacionar-se com ele e de viver a realidade da fé. Diz o texto, Paulo dá graças a Deus por Cristo acerca da vida dos romanos, porque era uma igreja muito misturada. Havia realmente uma miscelânea de pessoas na igreja de Roma. Havia ex-soldados, até oficiais, ex-oficiais, que se converteram ao cristianismo, judeus, que também lá em Roma creram em Jesus Cristo, gregos, que também haviam aceitado a fé, e pessoas de outras nacionalidades. Então a igreja romana, ela era como que uma Babilônia, cheia de pessoas das mais variadas espíritos. Mas era uma igreja com uma grande dificuldade, porque os judeus ainda conseguiam ser maioria e tinha ainda a lei como uma das coisas mais importantes da sua vida. Por essa razão é que a igreja de Roma tinha uma veia judaica muito forte, que fazia com que as pessoas passassem ainda por um certo ritual antes de aprenderem a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente encontra também algumas dificuldades nas igrejas. Há pessoas que não querem romper com o seu costume. E às vezes eu fico meio espantado como pode algumas pessoas que se dizem cristãs terem certos
comportamentos. Por exemplo, alguns que são duros de coração e dizem, mas eu sou assim mesmo. Deus me fez assim. Agora mostre-me na palavra onde está que Deus quer que o homem seja duro de coração. Algum texto que você poderia me mostrar? Onde Deus quer que o homem continue com o seu coração endurecido? Não há. Porque em todos os textos onde aparece essa dureza de coração, Deus pede para o homem ser quebrantado, para ele amolecer, para ele descer do seu pedestal. Tanto que Ezequiel diz exatamente isso. Diz que o Senhor tirará do homem o coração de pedra e colocará um coração de carne. Ah, pastor, mas todos nós já temos esse coração de carne. Pois é, fisicamente, né? Dentro do nosso organismo, anatomicamente, nós temos um coração de carne. Mas, infelizmente, muitos homens e mulheres tornaram os seus corações tão duros que são chamados de coração de pedra. Parece que as coisas de Deus não entram na sua mente, não chegam ao seu coração. E assim também na igreja em Roma, muitas pessoas viviam nessa condição. Paulo fala que a lei, ela não é mais importante do que a obra salvífica de Jesus. Onde entrou o sacrifício de Jesus, onde entrou a sua doação de vida, onde entrou o seu derramar de sangue, todas as coisas caíram por terra. Estava passando hoje, logo ao amanhecer, em frente a uma igreja, estava lá uma placa falando sobre 33 mil orações e as pessoas correndo para receber ali algum objeto que identificava essas 33 mil orações. Nosso povo ele perdeu muito a visão da vida espiritual, da capacidade da sua fé de transformar as coisas. Às vezes é mais fácil jogar a responsabilidade para o pastor, para uma liderança, e às vezes involuntariamente os homens têm criado gurus espirituais, pessoas que dominem a sua vida. Ao qual fala lá no livro dos Juízes, né, sobre um homem chamado Mica que criou um ídolo e chamou depois um sacerdote para ser sacerdote exclusivo da sua casa e da sua família. Pessoas têm feito isso, têm criado gurus espirituais e não dão um passo sem que eles lhes indiquem o caminho que tem que seguir. Lamentavelmente, a palavra de Deus em muitas ocasiões é deixada de lado, é abandonada, é largada, porque o homem prefere as opiniões, as falsas afirmações desses líderes espirituais que estão à espreita, cada dia mais, com seus jatinhos, com as suas mansões, com toda a sua vida pomposa, e as pessoas cada dia mais perturbadas. Estive conversando ontem com um psicanalista, e ele estava falando sobre isso. Ele disse, pastor, é impressionante o número de pessoas perturbadas no mundo. E perturbadas também nas igrejas. Porque não acreditam que suas vidas podem melhorar a partir do compartilhar, do dividir, do realizar em conjunto as coisas mais importantes que antes a sociedade fazia assim. Sabe quais são as pessoas mais perturbadas? As que vivem mais isoladas, as que vivem sozinhas, as que têm um computador por companhia permanente, aquelas que dizem anti-histórico e mal acompanhado, aqueles que preferem não se envolver, não estar no grupo, não estar junto às pessoas. Algum tempo atrás eu falei sobre uma ilustração do porco espinho na era glacial. E falei que é necessário ter atritos. Que ele não pode viver brigando, né, machucando e batendo um ao outro. Mas os atritos eles acontecem.
E ali a gente tira grandes experiências para a nossa vida espiritual. Então Paulo, ele está dando graças a Deus pela igreja de Roma. E está dizendo que essa igreja, onde ele ia, fazia menção desse povo. Dou graças ao meu Deus, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Porque o Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. A fé do seu irmão, do seu amigo, do seu pastor, do seu diácono, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, ela é extremamente importante. E com certeza ela será de muita ajuda para a sua vida. Mas eu quero perguntar sobre a sua fé. O que ela tem feito? Como você tem agido para que essa fé seja tão mobilizadora a ponto de realizar grandes coisas em favor de outras pessoas? Talvez essa individualidade do nosso mundo, né? Esse egocentrismo tenha feito exatamente isso. Que cada um se prenda no seu próprio mundo e se esqueça de que à sua volta há pessoas, há vida, há outros seres com os quais todos os dias você precisa compartilhar. Cada dia mais cresce o número de pessoas que trabalham em casa, que poucos saem de casa, que fazem suas refeições pedindo um delivery, outros que compram 80%, 90% das coisas que tem através de sites da internet, pessoas que têm grande dificuldade de compartilhar da sua vida com outras pessoas. O apóstolo Paulo, ele teve grandes conquistas, porque ele, após se converter, ao aceitar Cristo no seu coração, ele foi uma pessoa muito aberta. Tão aberta que muitas vezes teve prejuízo da sua própria vida pessoal, porque ele quis, na verdade, ser imparcial, quis ser ajudador de todos, quis ser um homem do povo, porque ele foi chamado por Cristo para pregar a um grupo marginalizado, aos rejeitados, porque antes só os judeus recebiam a palavra. E por essa razão, Paulo começou então a ter muitas experiências com várias pessoas. Ele conseguia falar com uma pessoa mais simples, conseguia falar com pessoas que eram deixadas à margem da sociedade, da mesma maneira que conseguia entrar na sala do imperador, no palácio, da mesma maneira como ele conseguia entrar na sala do juiz. Ele tinha uma entrada espetacular com toda a sorte de pessoas. Mas com certeza, o que mais ajudou Paulo a desenvolver a sua vida espiritual foi a sua firmeza. Leia todas as cartas de Paulo. Procure ler a biografia de Paulo. Você não vai ver um homem hesitante, não vai ver um homem vacilante, não vai ver um homem de talvez. Você vai ver um homem dizendo exatamente o que é a realidade da sua vida. Eu sou de Cristo, já me converti, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A vida que eu procuro viver é a vida de Cristo. Sei que sou pecador, mas sou o que sou, pela graça e pela misericórdia de Deus. Diz Paulo que nas suas orações ele pedia sempre pelos irmãos romanos para que Deus lhe desse a oportunidade de ir cara a cara, de falar pessoalmente com essa igreja que ele orava, intercedia e falava bem daqueles irmãos, ainda que fosse uma igreja difícil, que precisasse de muita ajuda. E sabe qual é o desejo de Paulo? Se você manteve sua Bíblia aberta, que é o que todos devemos fazer, né, numa mensagem, no versículo 11 ele fala por que queria ver os romanos. Desejo vê-los para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais o quê? Confortados. Qual foi a última vez que você confortou alguém? Quando ela perdeu um ente querido, um parente? Mas não só se conforta na hora da morte, não.
Muito pelo contrário, né? Na hora da morte não há conforto. Por mais que se fale, por mais que se diga alguma coisa, por mais que se tente, não há como ser confortado humanamente falando. Mas há pessoas que só falam palavras de conforto a outros na hora que perde algum parente, algum ente querido. Mas você já parou para pensar que às vezes o seu irmão, alguém da sua própria família, seu amigo no trabalho está sofrendo, e muitas vezes até sofrendo coisas que ele poderia compartilhar, mas você não ofereceu a ele um conforto? E o número de pessoas hoje que tem dado fim à sua própria vida é um número realmente absurdo. Jovens que estão se suicidando na sua idade mais tenra, porque não encontram apoio, não encontram força, estão tão jovens e estão sem rumo na vida. Você já pensou que alguém muito perto de você pode estar passando por um sério problema? E como diz Tiago, de que adianta você dizer que tem fé e dizer tudo bem, irmão, tchau, até logo, Deus te abençoe, e a pessoa sair da sua presença com a mesma necessidade, com o mesmo problema, com a mesma dificuldade? Ele diz: a fé tem que ser útil para fazer alguma coisa e ajudar a quem precisa. Mas infelizmente no nosso século, muitos de nós queremos tratar apenas dos nossos problemas, das nossas dificuldades. E Paulo diz então que o desejo dele de ir a Roma era para ver os irmãos e, além de contemplá-los, comunicar algum dom espiritual a fim de que eles fossem confortados. Essa é a característica de uma fé que faz algo em favor do seu irmão. E esse era o desejo do coração de Paulo. Eu quero fazer isso e tenho esperança em Deus de um dia ter esta oportunidade. Verso 12: isto é para que juntamente convosco eu também seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não sei quantos entenderam a dramatização que os adolescentes fizeram. É parte do que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. E havia um membro, que era o pé, que ele, claro, os nossos pés, quando podem, eles andam sozinhos. E a gente pode ir para qualquer lugar que a gente quiser. Você pode pegar um metrô aí, rodar linha amarela, linha vermelha, linha verde, linha azul. Você pode pegar o trem, ir lá na Luz, no Braz, até Calvobiano, se estiver muito cheio, você vai com uma sardinha dentro de uma lata. Você pode pegar ônibus aí, rodar a cidade toda, você pode descer, andar, e os seus pés podem levá-lo aonde você quiser, tiver vontade. Mas se você tiver com alguma coisa te incomodando, como no meu caso, eu precisava fazer uma cirurgia no joelho, e você começa a andar e aquilo começa a doer, começa a incomodar, aí começa a sentir dor de cabeça, começa a latejar, começa a suar frio, e uma dor no único membro, que cria um mal-estar muito grande em todo o corpo. Mas infelizmente há pessoas que pensam que não precisam das outras, que podem viver sozinhas. Paulo não é egoísta, Paulo não é soberbo, Paulo não é exaltado. Por mais culto que ele fosse por mais firme que ele fosse na fé, e também era, por mais qualidades que ele tivesse, ele sabia que precisava de alguém. Por isso ele disse: o meu desejo de encontrar vocês é para compartilhar, confortar os nossos corações pela fé, e também ser consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Eu também preciso de vocês. E com isso, com certeza, ele conquistou muitas vidas e fez com que a sua fé não se apoiasse na sua capacidade mental, na sua intelectualidade, mas fosse uma fé que não ficasse parada, mas que ela fosse
mobilizado em favor de muitas outras vidas. Finalmente ele diz: não quero, irmãos, que ignoreis, e muitas vezes tive intenção de ter convosco, mas até agora fui impedido, até agora por enquanto, mas também queria ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu quero também compartilhar o Evangelho, porque até hoje Deus abençoou a minha vida e me deu muitos frutos, mas eu quero também ter entre os irmãos. E ele diz: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Eu tenho dívida para com todos. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Nós precisamos conhecer as pessoas com as quais nós convivemos. Às vezes, há pessoas que não são presunçosas, não são soberbas, porque há sentimentos que eles são mal interpretados. Há pessoas que são tímidas e que às vezes alguém olha para ela e diz: mas essa pessoa é muito metida, ela é muito arrogante. Mas há pessoas que têm uma timidez muito grande e elas precisam ser trabalhadas, precisam conviver para fazer com que flua delas aquilo que há no seu interior, que elas possam compartilhar. É preciso que haja liberdade para que elas possam dizer aquilo que sentem nos seus corações. Há pessoas que ignoram o que há às vezes na igreja, na própria igreja da qual nós somos membros. Há pessoas que ficam lembrando de como era a igreja há 40 anos atrás. Hoje eu estava compartilhando com o meu filho e falando: eu fui um adolescente normal. Com 17 anos de idade, eu também tinha minhas peripécias na escola. Eu também aprontava algumas coisas, como qualquer adolescente normal. Eu estava hoje lembrando de algumas ocasiões. Como eu me lembro de muitas coisas da minha adolescência na minha igreja, onde iniciei a vida espiritual lá na Imperial, no Recife. Mas é claro que lembro com saudade de muitas coisas boas que ficaram para trás, porque Paulo diz que nós devemos olhar para frente. O nosso alvo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, e que a nossa preocupação principal deve ser hoje: como está a nossa vida diante de Deus, como temos exercitado a nossa fé, como temos compartilhado com o nosso irmão das suas necessidades, e como temos nos desincumbido da responsabilidade de administrar a nossa salvação dada por Deus em Cristo Jesus. Como está a nossa vida espiritual? Como está a nossa vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos? Como está a nossa vida como membro da igreja, participante desse corpo? São perguntas que esse texto pode evidenciar através do testemunho de um homem, do seu amor, da sua fé e da sua dedicação por aqueles a quem ele tinha grande apreço. Antes de encerrar a minha palavra, quero levar você a lembrar-se de que você não é simplesmente mais uma pessoa aqui no corpo de Cristo. E as pessoas não vêm ao templo por acaso. Que ninguém chega e entra dessa porta para cá para cumprir uma obrigação religiosa ou um compromisso social. No momento em que o Espírito de Deus impulsionou você a vir até aqui, Deus já tinha um propósito para a sua vida, em nome de Jesus. Deus já havia pensado o que Ele queria fazer com você e comigo. Mas é evidente que Ele não vai fazer por força, nem por violência. Ele está esperando que eu e você sejamos tão sensíveis à voz que está falando agora,
para que a gente abra o nosso coração, sem haver nenhuma barra forçada, né, nem alguma coisa que seja imposta para a sua vida. E essa é a razão de nós estarmos aqui. Deus tem um propósito em cada vida. Com certeza ninguém sabia o que ia acontecer com o ex-terrorista que foi morto. Como ninguém sabia também o que ia acontecer naquele 11 de setembro de 2001. Como nós não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns instantes. Porque o poder da vida não está em nossas mãos. Agora veja que coisa interessante. O que é mais importante que você tem, e que você tem domínio sobre isso, que você pode dominar, é o que há no seu interior. Você tem poder de decisão. Você pode escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Você pode escolher em quem quer depositar sua fé. Você muitas vezes escolhe a quem você quer amar, a quem você quer respeitar. Tudo isso Deus deu como liberdade para você. Mas Ele quer que você e que eu façamos a melhor escolha. A escolha que traga para a minha vida, para a sua vida, todo o sucesso. E o sucesso não está relacionado à fama, ao dinheiro, né? À posição, está relacionado ao futuro espiritual. Você sabe o que acontece com você hoje se cessarem os seus batimentos cardíacos, se toda a sua atividade cerebral parar? Você sabe o que vai acontecer com o espírito que há dentro de você? Da mesma maneira que Paulo era incrédulo quanto a isso, e mais do que isso, ele tinha raiva, porque não podia conceber a ideia de pessoas serem alienadas para crer num homem chamado Jesus Cristo e colocar sua vida ou suas vidas nas mãos daquele homem. Ele também tinha raiva de ver pessoas que se dedicavam à causa do Evangelho, até o dia em que ele também se tornou um dos cristãos. E com certeza, não por acaso, Deus quer que você coloque a sua fé em ação. Eu não vou me cansar de fazer isso nesse mês do lar, no mês da família, né? Até o Espírito Santo tocar no seu coração e você reatar suas amizades, você reconciliar com o seu irmão com o qual você está brigado, você, marido, realmente pedir perdão à sua esposa, você, esposa, pedir perdão ao seu marido, você, pai, pedir perdão ao seu filho, você, filho, pedir perdão ao seu pai, você, crente, pedir perdão ao seu irmão da igreja. Não vou parar de falar. Não vou parar de falar nisso. Porque do jeito que nós vimos exatamente como funciona o corpo de Cristo, você pensa que fé é vir ao templo? O diabo entrou aí com muita gente. Você pensa que o diabo não está num templo evangélico? Então você não conhece a palavra de Deus. Você pensa que ele não está na casa dos crentes? Porque também você não conhece a palavra de Deus. Infelizmente, ele está. Não em todos os lugares, porque ele não tem a onisciência de Deus. Mas ele está em muitos lugares. Infelizmente, inclusive, muitas vezes na casa de Deus. A palavra do Senhor diz que o diabo ele crê piamente no poder de Deus, estremece diante do poder de Deus, mas ele é rebelde, ele é desobediente. E ele vai formando filhos por aí agora, vai formando a sua legião de discípulos e obedientes a ele, que faz as mesmas obras do diabo, obras do mal, obras da intriga, obras da dissensão, obras da facção, obras que criam muito mais males do que benefícios, que traz muito mais prejuízo do que qualquer lucro para a vida cristã. Com certeza,
quando nós pregamos isso, é para que nós nos libertemos dessa prisão. Cura a sua mão, vamos orar. Eu quero que você olhe nesse instante, em particular, pela sua própria vida. Talvez alguém diga assim: pastor, você acha que é fácil ser magoado, ser ofendido? Então quero lhe dizer que também eu passei por isso, passo, como qualquer ser humano. E também já ofendi, já magoei, já maltratei pessoas, as quais também tive a alegria de ser tocado pelo Espírito para pedir perdão. Louvo a Deus, porque Ele nos tem dado a oportunidade de compartilhar a nossa fé, de comunicar a palavra da verdade, de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então olhe pela sua vida nesse instante. Você, como todo e qualquer ser humano, tem necessidades. Nós temos. Algumas vezes sofremos privações de algumas coisas, as quais muito ansiamos, desejamos profundamente, e nem sempre obtemos. Muitas vezes até lutamos contra o próprio Deus, querendo que Ele nos dê aquilo que Ele sabe não ser o melhor para as nossas vidas. Mas as nossas necessidades, elas não são, ou não passam despercebidas do nosso Deus. Ele conhece tudo. Ele sabe o que há na tua vida. Você está com dificuldade de perdoar alguém, irmão? Seu coração anda endurecido, está difícil? Joga agora por terra o teu ego em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo quebrar esse egoísmo que há no teu coração. Você se acha o marido e o pai melhor do mundo, mais honrado, que tem a moral mais elevada? Para um pouco para pensar, pergunta a tua esposa e aos teus filhos o que é que eles veem na sua vida. Com certeza você tem muitas virtudes, mas também tem muitos defeitos que procura esconder e jogar debaixo do tapete. Você também, querido irmão, pensa que vindo ao templo, participando das reuniões, se envolvendo em programações de igreja, isso garante o céu e a sua honrada reputação como serva de Deus? Pensa um pouco nisso. Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que Deus queria que você fizesse? De abençoar a sua casa, de orar com o seu marido, de falar as verdades da palavra de Deus, de cuidar da vida espiritual dos seus filhos. Você também, filho, que pensa que tem uma vida tranquila, calma, sossegada, e que você jovem, você tem toda a vida pela frente, pode fazer as coisas que quiser sem receber ou sofrer consequências por ela, ou por elas. Esqueça isso. Lembre-se, tudo que você fizer, você vai dar conta a Deus, tudo. E a palavra do Senhor diz que você, como filho, não tem alternativa, tem obrigação de honrar e de respeitar o seu pai e a sua mãe, e obedecer a palavra, se você realmente quer ter uma vida feliz na presença de Deus. Você que está com dificuldade, porque o irmão magoou, falou alguma palavra, para de querer ser melhor do que Jesus, porque ninguém sofreu mais do que Ele, e a palavra de Deus diz que nele não se achou nenhum pecado, e você é pecador, mas você não quer sofrer, você não quer receber crítica, não quer que ninguém diga nada contra você, mas a sua língua é muito afiada na hora de falar as coisas para os outros. Reflete muito no teu comportamento e que o teu interior pense nisso. Mas ora muito pela tua própria vida, porque nessa noite Deus quer fazer uma grande obra. Nesse dia que é comemorado o Dia das Mães, o Senhor Jesus quer reinar completamente na tua vida e no teu coração. Ó Deus, em quem habita toda a plenitude, a magnificência, a majestade, bondade, benignidade, longanimidade, que domina todo o universo, que é o Criador dos céus e da terra, dos seres e de tudo que há.
nesta noite, humildemente nós reconhecemos a tua soberania e glorificamos o teu nome como tal. Seja o Senhor exaltado entre nós, seja o Senhor bendito sobre toda a terra, e o teu nome seja propagado, Pai, em todos os lugares, nos quatro cantos da terra. Nesta noite, Pai, nós estamos aqui dependentes de Ti, humilhados, reconhecidos de que nada somos. Precisamos da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, aos corações das famílias dessa igreja, e que aquilo que foi lido na Tua palavra e compartilhado nessa noite seja um exemplo de fé para ser colocado em ação, para praticar e ajudar aos necessitados. Mesmo exemplo de Paulo, de seguir o exemplo de Jesus Cristo, haja em nós e em cada coração nesta noite. O Senhor Jesus está passando por aqui, está em cada coração, está visitando as vidas e querendo fazer uma grande obra nesta noite. Por isso nós oramos, confiando a Ele cada vida aqui presente. Amém. Vamos cantar, Cristo vai passar. Está aí no boletim, na sua programação indicada, 254, o nosso cantor cristão, Cristo vai passar. Teu
Amém. São dos hinos, né, que a gente pode cantar a noite inteira, né? Se tivesse mais umas 10, 12 estrofes, nós cantaríamos tranquilamente. Mas a mensagem é muito clara. Cristo vai hoje passar. Passa de amor transbordando todos, não somente aqueles que ainda não creem, mas também aqueles que creem, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, Ele vai passar todos os dias. Cristo faz uma visita ao coração do homem, todos os dias. Alguns que aquecem, né, que aceitam essa visita, Ele consegue fazer muitas obras. Aqueles que rejeitam, Ele continua dando oportunidades, permitindo que você tenha, no mínimo, uma outra chance de poder dizer a Ele aquilo que há no seu coração. Por isso, enquanto a igreja está orando, gostaria que os irmãos estivessem em atitude de oração, eu quero fazer esse convite a você. Um convite ao seu coração. Porque se você nessa noite sentiu o toque do Espírito de Deus em sua vida, não importa o que você vai fazer, eu não sei qual é o seu problema, a sua dificuldade. Deus conhece o seu coração. Você está com dificuldade de amar alguém, de perdoar alguém que magoou, que machucou você? Cristo está passando hoje, está dizendo que Ele pode tirar isso. Você está com dificuldade de exercitar sua fé, de ajudar alguém necessitado, de estender a mão? Você se sente meio egoísta, né? Se sente individualista e quer repartir com alguém, mas não consegue. Cristo está passando e dizendo que pode também tirar esse sentimento do seu coração. Você quer ser um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, comprometido com o Senhor, mais firme, mais decidido em trabalhar na obra, mas está preso por alguma coisa. Cristo está passando hoje, Ele quer retirar da sua vida essa prisão. Enquanto a igreja está orando, alguém quer fazer essa decisão? Qualquer pessoa, só levanta a sua mão quando você estiver, que eu vou orar por você. Diga assim: eu quero, pastor, quero que o Senhor ore pela minha vida e que faça essa obra. Amém. Deus abençoe, querido. Mais alguém quer receber essa oração? Deus abençoe você também, querido. Mais algum irmão? Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe grandemente. Mais alguém quer receber essa oração? Deus abençoe, querido. Você também, meu irmão. Mais alguém quer levantar sua mão e quer receber esta oração? Deus abençoe você. Deus abençoe. Para que o Senhor transforme a sua vida. Deus abençoe você também. Quero orar pela sua vida, para que Deus esteja abençoando grandemente o seu coração. Aí mesmo no seu lugar, você que levantou a sua mão, fica de pé. Só você que levantou a mão, fica em pé. Quero abençoar você. Jesus Cristo, Senhor e Salvador, louvado seja o teu nome, Pai, porque nesta noite veio salvação nesta casa de oração. Quero orar pela vida do seu Isaías, Pai, que precisa muito de ti, Senhor. Sozinho ele não pode vencer as barreiras, as dificuldades. Ele precisa de libertação, Pai, em nome de Jesus. Faz essa obra na sua vida. Senhor Jesus está hoje passando e no seu coração fazendo a obra de transformação. Que Ele esteja realmente abrindo totalmente a sua vida para que o Senhor Jesus possa dominar. Que estão aqui também, Pai, nessa noite, teus servos que estão em pé e que estão recebendo essa oração de bênção. Tu conheces cada vida, cada coração, cada problema, Pai. Tu sabes cada necessidade. E o Senhor Jesus está passando hoje, colocando a sua mão sobre cada vida, retirando, Pai, as dores, sarando as feridas, restaurando, Pai, o coração. Transforma cada vida, Pai. Trabalha em cada interior, para que possam ser servos mais fiéis, mais dedicados a Ti, e seja qual for a dificuldade que precisem vencer, Jesus Cristo passando hoje, colocando a sua mão, possa retirar tudo isso, porque Ele é poderoso para fazer. Todos que estão aqui entre nós, visitantes, que nessa noite
ouviram a tua palavra e receberam esta mensagem sejam tocados para a honra e glória do teu nome, Pai. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Toda a igreja coloque em pé, por favor, vamos encerrar o nosso culto. Quero agradecer aos visitantes que estão conosco, aos familiares da irmã Valquíria, a todos os demais irmãos e amigos.